Olá, no vídeo de hoje vou conversar com você sobre um tema altamente relevante, que é o regime de bens e as suas consequências no planejamento sucessório. Uma vez que a escolha do regime de bens, no momento de iniciar um casamento, uma união estável, é uma das principais ferramentas de planejamento sucessório. Eu vou começar pelo regime que é considerado a regra geral, que é o da comunhão parcial de bens. Esse regime, ele foi eleito pelo legislador como um regime considerado supletivo. O que isso significa? Que quando os noivos decidirem fazer o encaminhamento da documentação para o casamento, que a gente chama habilitação para o casamento, lá no registro civil existe um formulário onde se faz a opção, a escolha de qual o regime de bens que regulará as questões patrimoniais desse casamento. Bom, na falta de escolha pelos noivos desse regime, o legislador definiu que incidirá, no caso, o regime padrão, a regra geral, que é o da comunhão parcial de bens. Existe, um certo comodismo dos noivos, das pessoas que estão apaixonadas e que decidem viver uma vida a dois pelo casamento ou pela união estável, de que esse regime da comunhão parcial seja mais justo. E por isso, o que a gente percebe na prática é que a maioria das pessoas, elas acabam não fazendo a escolha. E a ausência do ato de escolha do regime, na verdade, ela se torna uma escolha pela regra definida em lei, que é o da comunhão parcial de bens. Por esse regime, o que ocorre? Ele faz com que surjam, basicamente, três massas patrimoniais. Nós temos duas massas de patrimônio, assim consideradas, que são as dos bens particulares. O que são bens particulares? Bens particulares são aqueles que os noivos eles já tinham anteriormente ao casamento, ou adquiriram esse patrimônio, seja por meio da doação ou por meio de uma herança, por terem recebido alguma herança. Então, esses são considerados bens particulares. E esses bens particulares, eles são incomunicáveis em relação ao outro parceiro afetivo. Já no segundo caso, nós temos, então, os bens comuns. Então, duas massas de bens constituída por bens particulares dos cônjuges e uma terceira massa patrimonial que nós vamos chamar de bens comuns, que são considerados os aquestos. Os bens comuns são aqueles que foram adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal durante o matrimônio. Então, se presume que foram adquiridos com esforço comum do casal. E por isso, esses bens, eles se comunicam em caso de eventual partilha de bens por força aí da dissolução do casamento por meio do divórcio. Também aqui há que se considerar uma questão extremamente importante. Por quê? Porque dependendo do regime de bens, nós temos definições, critérios de partilha totalmente diferentes em se tratando de dissolução do casamento pelo divórcio ou dissolução da união estável, e ainda nós temos a questão da partilha, da divisão dos bens no caso da sucessão, quando ocorrer o falecimento de um dos cônjuges. Então, nós temos critérios diferentes e é por isso que é relevante, por isso que é importante falar em regime de bens, porque, às vezes, a maioria da população, ela desconhece como que ocorre a divisão patrimonial quando o seu parceiro vem a falecer. E aí que surgem as surpresas na vida e aquele até a morte o separe acaba se tornando uma desilusão, um desgosto, além da perda do amor da sua vida, pode ser que não lhe reste aí, não atenda uma expectativa de receber a herança do seu parceiro de vida que acaba vindo a falecer. Então, o regime da comunhão parcial de bens, ele comunicam-se os bens comuns, esses que
são considerados os aquestos que foram adquiridos com esforço comum, de forma conjunta, durante o casamento, e no caso de divórcio ou de dissolução da união estável, esse casal, então, eles vão ter partilhados o que a gente chama de meação. Meação nada mais é do que a metade do patrimônio constituído de forma conjunta, durante a constância do casamento, como eu disse antes. Então, nesses casos, se divide numa proporção igualitária de 50% para cada um dos cônjuges. Além disso, há que se atentar em relação aos bens particulares. Por quê? Os bens particulares, eles não se comunicam com outro parceiro no caso de uma divisão, em se tratando aí de divórcio ou dissolução de união estável. Porém, há que se atentar em relação às eventuais benfeitorias realizadas nesses bens particulares. Como, por exemplo, se um parceiro já tinha, por exemplo, uma casa antes do casamento, esse bem é exclusivamente dele, não se comunica e não se fala em partilha de bens em caso de divórcio ou dissolução de união estável. Contudo, se nessa casa, durante o casamento, foi colocada uma piscina nesse imóvel, isso é considerado uma benfeitoria. Esta piscina, ela deve ser considerada para efeitos de partilha entre o casal no caso de divórcio. Então, em que pese o patrimônio particular ele não se comunicar com outro cônjuge, as benfeitorias, as eventuais accessões realizadas nesse patrimônio, assim como os frutos derivados desse bem, como os juros, no caso de investimentos, ou aluguéis, no caso de locação desse imóvel particular, esses valores, eles vão sim integrar o acervo patrimonial a ser dividido entre o casal, no caso aí da extinção do casamento pelo divórcio ou de uma união estável aí que se resolve o casal de não mais dar continuidade à convivência comum. Já quando se tratar de morte, no caso de falecimento de um dos parceiros, a divisão patrimonial ela é diversa do que ocorre no caso do divórcio. No caso de falecimento, a sucessão do parceiro sobrevivente, ela vai ser em relação aos bens particulares. Por quê? Porque em relação aos bens comuns, o parceiro ele já tem o direito aí reservado, resguardado da sua meação, da metade do patrimônio que afinal lhe pertence. Mas ele nada herda em relação à meação, a metade do patrimônio que for de titularidade do seu parceiro falecido. Então, no caso da divisão patrimonial, na sucessão, nós vamos ter que considerar se esse cônjuge falecido, se esse casal possuía descendentes, ou seja, filhos ou netos, que serão os herdeiros necessários desses bens, eles vão dividir, concorrer com o cônjuge sobrevivente a herança no que diz respeito aos bens particulares. Em relação aos bens comuns, a cota parte, a metade do patrimônio que pertencia ao falecido, esta não vai ser objeto de herança para o cônjuge sobrevivente. Esse patrimônio que era constituído pelo bem adquirido na constância da união conjugal, ela fica sendo objeto apenas de herança a ser partilhada entre os filhos, entre os netos, entre os descendentes desse parceiro falecido. Então, como se pode perceber, essa escolha ou não escolha por regime de bens, que faz a incidência do regime da comunhão parcial de bens, ela pode ser que não seja muito atraente, que não seja muito interessante para o parceiro. Pensando aqui no caso de se ter uma pretensão de favorecer o outro cônjuge no caso de falecimento.
Então, tem que se avaliar muito bem quando as pessoas que estão apaixonadas e que resolvem ter uma vida aí em comum e oficializar essa convivência, seja por meio do casamento ou na união estável, por meio de uma escritura pública, onde que se deve fazer um contrato de convivência para escolher qual o regime de bens que melhor se adequa às particularidades desse casal. E sempre pensando, sim, no caso da sucessão, no caso da extinção, porque ninguém casa pensando em se divorciar, mas, inevitavelmente, vai chegar um momento em que, dada a nossa finitude, nós vamos morrer. Vai ocorrer o falecimento. E aí, nesse caso, nós vamos ter que falar em sucessão. E ao tratar da sucessão, a divisão patrimonial, ela pode não atender às expectativas do outro cônjuge e até mesmo, em alguns casos, deixá-lo desamparado. Então, é isso que eu quero demonstrar aqui nesse conteúdo hoje. Então, eu falei da comunhão parcial de bens, que é considerado o regime supletivo, na ausência de escolha de qual regime que vai regular esse relacionamento, incidirá esse regime aí considerado como padrão da comunhão parcial de bens. Mas existem outros regimes definidos por lei, previstos pela legislação, que no caso é o Código Civil. Nós temos ainda o regime da comunhão universal de bens. O que significa esse regime? Por esse regime, tanto os bens particulares de cada um dos parceiros, aqueles que eles já tinham anteriormente a união, ao casamento ou a união estável, esses bens, eles se comunicam, assim como os bens comuns, aqueles adquiridos com esforço comum, pelo menos se presume que foram adquiridos por esforço comum, com mesma força de trabalho, para que possam esses bens serem partilhados, sejam comunicados entre si, entre o casal. Então, na comunhão universal de bens, tudo é de todo mundo, tanto os bens particulares quanto os bens comuns, e até mesmo aqueles bens adquiridos por meio de doação ou de herança acabam se comunicando entre o casal. No caso de esse casamento for extinto por uma decisão do casal que não quer mais continuar a convivência em comum, quer encerrar o casamento pelo divórcio, ou no caso dos companheiros, encerrar a convivência da união estável, a partilha de bens por esse regime, primeiro tem que se considerar uma questão importante aqui que eu quero fazer um parênteses. Com exceção do regime da comunhão parcial de bens, todos os demais regimes previstos em lei que forem escolhidos pelo casal, é necessário, para que eles produzam efeitos jurídicos, que eles sejam feitos por meio de escritura pública junto ao tabelionato e levados ao registro, tanto no registro civil quanto no registro de imóveis, para que produza efeitos contra terceiros. Assim, se não houver um pacto antinupcial devidamente lavrado por escritura pública, escolhendo o regime de bens que não seja o da comunhão parcial de bens, então ele só terá a sua validade jurídica se houver a observância a esse procedimento. Então, nós estamos falando na comunhão universal de bens. Esse regime, ele faz com que se tenha uma única massa patrimonial, constituída tanto dos bens particulares de cada um dos cônjuges, quanto dos bens comuns. Ocorrendo o divórcio, se faz a partilha da meação, a metade do patrimônio adquirido na constância da sociedade conjugal por meio aí de forma onerosa, quando se compra, por exemplo, um bem imóvel, um veículo, ou se
faz uma poupança, algum investimento enquanto estão casados, esse patrimônio é considerado comum e, portanto, deve ser dividido de forma igualitária na proporção de 50% para cada um dos cônjuges. Além disso, nós temos os bens particulares, que, independentemente da origem desses bens, eles vão também integrar o acervo patrimonial a ser partilhado entre o casal. Já quando a gente fala, no caso da sucessão, quando ocorre o falecimento de um dos cônjuges, a divisão patrimonial, ela ocorre de forma diferente nesse tipo de regime. Na comunhão universal de bens, o viúvo, a viúva, ele tem direito resguardado à sua meação, isto é, a metade do patrimônio que constitui aí os bens do casal. Porém, ele nada vai herdar em relação aos bens particulares. E esses bens particulares, ele não vai concorrer com os descendentes, com os filhos, com os netos. Ele não vai participar, o viúvo, a viúva não participa da herança em relação aos bens particulares ou aqueles havidos por meio de herança ou doação. Tão somente se faz aí a reserva da meação da metade do patrimônio daqueles bens considerados comuns adquiridos onerosamente na constância do casamento. Então, aqui nós já temos também uma outra situação em que deve ser analisada cautelosamente entre o casal quando for optar por esse tipo de regime. Além da comunhão parcial e da comunhão universal de bens, também a lei define, ela traz aí como uma faculdade para que o casal possa escolher como regime o da separação convencional de bens. Esse critério, a separação convencional de bens ou a separação total de bens, que é mais comum as pessoas se referirem, por esse regime, nada se comunica. Nós temos aqui duas massas patrimoniais bem distintas, onde tem os bens particulares, tanto de um parceiro quanto de outro. E esses bens, eles não vão se comunicar em caso de eventual divórcio, porque nem haverá partilha entre esses bens, porque pelo critério aí eleito do regime da separação convencional, os noivos eles podem convencionar, escolher que nada se comunica, e isso ele pode ser muito interessante, principalmente no caso aí de quem trabalha com transações imobiliárias, porque não há a necessidade, dispensa a necessidade da outorga uxória ou marital. O que significa esse nome horrível, né? É a autorização, consentimento do outro cônjuge para que eu possa vender, por exemplo, um determinado bem imóvel. Nesse regime da separação legal de bens, é dispensada a autorização do outro cônjuge para que eu possa fazer esse tipo de negociação. Então, dependendo, como eu disse antes, das particularidades do casal, é que vai definir qual é o regime de bens mais interessante que atende às necessidades do casal. Bom, nada se comunica, mas aqui, de repente, alguém está pensando, tá, mas esse casal, durante o casamento, eles vão adquirir algum bem, algum patrimônio, e aí como é que fica esse patrimônio que foi adquirido conjuntamente? Não tem aquestos, não tem bens comuns por esse regime, mas o que se considera é que esse patrimônio que foi adquirido na constância da sociedade conjugal, com esforços aí, comunhão de esforços de trabalho financeiro, enfim, esse patrimônio, ele pode formar um condomínio voluntário entre os cônjuges. E aí sim, no caso de eventual partilha por meio de divórcio, tanto do divórcio quanto da extinção aí da convivência comum, no caso da união estável, serão partilhados de forma igualitária, 50% para cada um dos parceiros, o patrimônio aí
que foi adquirido de forma conjunta, porque, afinal de contas, foi formado aí, por opção do casal, um condomínio em relação a esses bens. Porém, em relação aos outros, aqueles bens particulares que já haviam, que já existiam anteriormente, ou que eu adquiri durante a constância do casamento, mas adquiri sozinha, com o meu esforço próprio, sem a participação do meu parceiro, neste caso da separação convencional de bens, não se comunica com outro cônjuge na eventualidade aí de um divórcio ou da dissolução da sociedade conjugal por meio aí da extinção da união estável. Já quando nós vamos tratar da sucessão, no caso da separação convencional de bens, aqui nós temos uma situação em que não há meação, não há o que se partilhar, não há, na verdade, não se fala em partilha, não há resguardo aí da reserva da metade do patrimônio, mas tão somente o viúvo, a viúva, ele vai concorrer com os descendentes em relação aos bens deixados pelo seu parceiro falecido. Então, esse tipo de regime, ele acaba se tornando mais interessante, principalmente pela realidade cotidiana, aí, dependendo do casal, né? Hoje, se ambos forem independentes financeiramente, puderem adquirir de forma individual ou conjunta patrimônio, pode ser aí uma boa opção para a escolha do regime de bens. Nós temos ainda, além da comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação convencional ou total, absoluta de bens, há ainda um quarto regime eleito aí, definido por lei lá no Código Civil, que é o regime da separação obrigatória ou separação legal de bens. Nesses casos, existe uma restrição à liberdade do casal quanto à escolha do regime. A própria lei, ela impõe que, obrigatoriamente, deve incidir na relação conjugal esse regime, ou pensando em união estável da mesma forma, em razão de determinadas circunstâncias especiais aí que fazem com que seja obrigatória a observância desse tipo de regime da separação total de bens, como, por exemplo, se um dos noivos tiver idade igual ou maior de 70 anos de idade. Então, neste caso, em que pese as considerações acerca da inconstitucionalidade, porque se considera, no caso, de que deve, nesse regime, se fazer uma preservação. O objetivo do legislador de impor o regime da separação legal de bens é justamente preservar o patrimônio, principalmente o patrimônio em relação a terceiros. Quem são esses terceiros? Os herdeiros necessários de cada um dos parceiros. Então, se um dos parceiros contar com uma idade superior a 70 anos de idade, obrigatoriamente vai incidir aí o regime da separação obrigatória ou legal de bens, onde nada se comunica. Os bens, o patrimônio que cada um dos cônjuges já tinha, eles continuam aí incomunicáveis entre o casal. Contudo, existe uma orientação jurisprudencial em que pese aqui as divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema em relação aos aquestos, em relação àqueles bens que foram adquiridos na constância desse casamento. Ou vamos supor que esses noivos eles tenham uma idade entre 16 e 18 anos e precisam, nesse caso, a autorização dos pais para celebrar o casamento. Neste caso, se não obtiverem autorização dos pais, é possível buscar judicialmente o suprimento dessa ausência de autorização na via judicial. Então, com autorização judicial, essas pessoas elas podem contrair o casamento, desde que o casamento aqui
incida o regime da separação legal de bens. Então, como eu disse antes, o patrimônio ele é separado aqui, o patrimônio particular, ele não se comunica com outro cônjuge, contudo, por força da súmula, o enunciado da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ele trouxe aí a possibilidade da partilha, da divisão dos bens adquiridos durante o casamento, desde que seja comprovado que essa aquisição patrimonial, ela teve aí o esforço, a participação comum de ambos parceiros afetivos. Então, neste caso, até para evitar aí eventual alegação de enriquecimento sem causa de um cônjuge em detrimento do outro, é que o Supremo Tribunal Federal, por meio desse enunciado, ele trouxe a possibilidade da divisão do patrimônio adquirido na constância do casamento, desde que seja provado, que esteja demonstrado que esse patrimônio ele foi adquirido com esforço comum do casal. Nada mais justo, né? Além disso, nós temos aqui que considerar as questões de divisão de acordo com os critérios, né, definidos pelo legislador. E na separação, então, obrigatória, no caso de divórcio ou dissolução da união estável entre os companheiros, esses bens adquiridos de forma conjunta, eles devem sim ser divididos 50% para cada na proporção igualitária, justamente para evitar esse enriquecimento sem causa de um cônjuge em relação ao outro. Já quando a gente trata da sucessão, quando ocorrer o falecimento do parceiro, o viúvo ou a viúva, nesse regime, ele não concorre com os descendentes, ele não concorre com os filhos ou com os netos do cônjuge falecido em relação aos bens que ele já tinha. Lembrando que, em relação aos bens adquiridos de forma conjunta durante o casamento e demonstrado que foi adquirido pelo esforço comum, por força da súmula número 377 do Supremo Tribunal Federal, os bens comuns, esses vai ter aí a reserva da meação. Afinal de contas, esse patrimônio ele pertence, ele é de titularidade, a metade dele, do viúvo ou da viúva. Então, eu falei da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, também nós falamos sobre a separação convencional, a separação legal, e ainda há um outro regime previsto em lei que ele é pouco desconhecido também da população, em que pese ele já tem aí uma previsão legal há mais de 20 anos aí na lei, mas ele é pouco utilizado. Acredito que seja até mesmo por desconhecimento das pessoas. Esse regime da participação final nos aquestos, ele é como se fosse um regime híbrido. Por quê? Porque no início do relacionamento, ele se assemelha muito ao regime da separação convencional de bens, onde os bens de cada um dos cônjuges não se comunica entre si. Mas lá no final, quando ocorre a extinção do matrimônio pelo divórcio ou pela dissolução da união estável, ou até mesmo em decorrência da morte, nesses casos, o cônjuge, ele sobrevivente, ele acaba tendo aí o mesmo destino daqueles casados pelo regime da comunhão parcial de bens, ou seja, nesse caso, ele vai concorrer, o viúvo, a viúva, eles vai concorrer em igualdade de condições em relação à participação da herança junto com os demais herdeiros, enquanto os bens particulares, ou seja, aqueles que eram de titularidade tão somente do falecido. Em relação aos bens comuns, não há que se falar, porque, afinal de contas, não há, nesse caso, bens comuns
né? Salvo se forem adquiridos de forma conjunta com aquela prova do esforço comum, onde se forma aí por uma opção, uma opção entre o casal de se formar um condomínio em relação a determinados bens que forem adquiridos de forma conjunta. Esses aí sim a gente fala em reserva do direito à meação, mas em relação aos bens particulares, ele tem aí o direito de participar concorrentemente, em igualdade de condições com os demais herdeiros em relação aos bens particulares, quando se fala de herança, no caso da sucessão. Além desses regimes, desses 5 regimes de bens, também existe a possibilidade de se mesclar, de se fazer aí de se construir um regime diferente daquele estabelecido por lei. Existe a possibilidade de se construir um regime que a gente se chama regime misto, né? De bens, onde eu posso escolher aí uma regra de cada um daqueles previstos em lei e adotar aí, construir um regime próprio para o relacionamento, para regular as questões patrimoniais. Então, nesse caso aí, o legislador também ele traz uma autonomia de escolha, de liberdade de escolha em relação ao regime do casal, que pode até mesmo usar a criatividade, claro que desde que respeitadas as disposições legais, para que possa adotar aí um regime mesclado, um regime misto, que seja híbrido, adotando as nuances aí de cada um daqueles previstos em lei, que atenda aí às expectativas aí do casal, principalmente quando se tratar de sucessão, porque as pessoas elas acabam tendo uma vaga noção, uma ideia dos regimes, porém não tem muitas vezes a exata noção do que ocorre no plano da sucessão. E é isso que o objetivo de hoje é justamente apresentar essa diferenciação, essas nuances, o que ocorre no caso de um divórcio e principalmente no caso da sucessão. Por isso que eu disse lá no início que a escolha, uma escolha adequada do regime de bens é importantíssimo, é uma ferramenta poderosa quando a gente fala em planejamento sucessório. Bom, nesse vídeo, então, eu espero que eu tenha ajudado, de uma certa forma, a trazer esclarecimento, mais conhecimento sobre os regimes de bens e os impactos que ele vai ocorrer, principalmente quando a gente fala em sucessão. Eu peço que curta o vídeo e inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, principalmente aquelas que estão pensando em casar ou juntar as escovas de dentes para viver em união estável, para que possam conversar de forma franca, um diálogo aberto sobre essas questões patrimoniais que às vezes acaba gerando um certo constrangimento entre o casal, porque pode dar uma impressão de certo interesse no patrimônio do outro, de sua família, e aí acaba se deixando na verdade, nem se deixa para falar depois, porque tem que se fazer a escolha no ato do casamento, né? Mas se acaba não conversando sobre isso, e aí os prejuízos no futuro acaba lesando os direitos, principalmente do parceiro afetivo, por falta de conversa, por falta de diálogo. E lembrando que é sempre importante que o casal, quando toma essa decisão de casar ou de viver em união estável, que procure a orientação de um profissional da advocacia, de um advogado, que possa orientar qual é o regime de bens mais adequado e, se não for o regime supletivo da comunhão parcial de bens, que então seja orientado aí para que se faça um bom pacto antinupcial ou, no caso da união estável, um bom contrato de convivência com regras claras para que fique tudo definido e essa relação aí ela seja uma relação quanto
as questões patrimoniais seja de uma forma que se não tenha dúvidas, né? Do o que é de quem e como que vai ser no futuro quando o meu parceiro não estiver mais aqui. Eu agradeço mais uma vez, fico por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Um abraço e até mais!